Muito se falou no Brasil durante as últimas semanas sobre a independência do Banco Central, as taxas de juros, o seu papel na economia e as críticas do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto à independência do Banco Central. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é a taxa de juros, como ela funciona, quais são as consequências de um Banco Central dependente ou independente da política e como isso afeta o seu bolso e os seus investimentos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E a não ser que você viva embaixo de uma pedra ou não acompanhe muito as notícias, como é o meu caso, você ficou sabendo sobre a polêmica das últimas semanas quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a independência do Banco Central brasileiro, criticou as taxas de juros elevadas e chamou essa independência do Banco Central de uma grande bobagem, dizendo que a taxa Selic, atualmente em 13,75%, era uma vergonha. E antes de entrar em qualquer opinião política aqui, em qualquer um dos lados e defender qualquer um dos lados, eu quero trazer para vocês informações para vocês entenderem o que realmente é a taxa Selic, o que realmente são as taxas de juros de um país, o que é o papel do Banco Central, como que ele executa esse papel e quais são as consequências diretamente para o seu bolso e para o bolso principalmente das pessoas mais pobres e que mais são impactadas por essa decisão. Começando pelo que é a taxa de juros. No Brasil a gente conhece ela como taxa Selic e todos os países do mundo possuem suas taxas de juros, pelo menos aqueles financeiramente desenvolvidos. Aqui nos Estados Unidos a gente conhece ela como US Federal Funds Rate. E você pode pesquisar na internet Country's Interest Rate, ou então juros de cada um dos países, que você vai ver qual é a taxa de juros de cada um desses países. Falando no caso do Brasil, a taxa de juros está dentro da caixa de ferramentas do Banco Central, conhecidas como a política monetária do Banco Central. Para que existe essa caixa de ferramentas? Para que essas ferramentas são usadas? Além da taxa de juros, a gente tem também os depósitos compulsórios, as negociações de títulos públicos diretamente com o Banco Central brasileiro e outras ferramentas utilizadas para determinados objetivos, mas esse não é o foco do nosso vídeo de hoje. O foco do vídeo é a taxa de juros brasileira. E tentando simplificar um conceito que é relativamente complexo, a gente pode chamar a taxa de juros como preço do dinheiro. Quanto mais alta ela está, mais caro o dinheiro fica. Quanto mais baixa ela está, mais barato o dinheiro fica. Mas como assim preço do dinheiro, se o dinheiro é o que a gente compra as outras coisas que têm um preço? Pois bem, a gente também compra dinheiro através do tempo. Então toda vez que você faz um financiamento imobiliário, por exemplo, você compra um apartamento e você financia esse apartamento em 30 anos, você está comprando aquele dinheiro que seria suficiente para pagar o seu apartamento e terá uma dívida para repagar esse empréstimo ao longo dos próximos 30 anos. O mesmo acontece quando você financia um carro, quando uma empresa financia uma nova fábrica, quando uma padaria abre uma nova sede em outro bairro. Todas as vezes que a gente expande algo com dinheiro que a gente ainda não tem, a gente precisa emprestar dinheiro, a gente precisa fazer um financiamento e o preço do dinheiro está atrelado a esse financiamento. Entendido esse conceito de que quanto mais altas estão as taxas de juros, mais alto é o preço do dinheiro, quanto mais baixas estão as taxas de juros, menor é o preço desse dinheiro, vamos falar um pouco sobre qual que é o dever do Banco Central que determina essa taxa de juros, que diz de quanto ela será nos próximos meses. E segundo o próprio site do Banco Central brasileiro, a missão institucional do banco é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Em termos mais diretos, o Banco Central é responsável por manter a inflação do Brasil sob controle. Inflação é o aumento de preços que você vê mês após mês. Você vai comprar um quilo de carne hoje e ele provavelmente está mais caro do que estava o mês passado ou ano passado. Então, quanto maior é o aumento desse preço ou a desvalorização do dinheiro que você usa para comprar esses bens, maior é a inflação. E um dos principais objetivos do Banco Central brasileiro é manter a inflação a níveis aceitáveis, a níveis saudáveis, onde a população tem uma certa previsibilidade, sabe quanto irá custar esse quilo de carne no mês que vem, será capaz de comprar essa picanha no mês que vem. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas como que o Banco Central influencia isso? Qual que é o papel dele nesse controle de
inflação. E ele influencia justamente com suas ferramentas da política monetária, taxa de juros, depósitos compulsórios, compra e venda de títulos públicos no mercado. E sobre a taxa de juros, o Banco Central se reúne a cada 45 dias em um comitê chamado Copom, que é o Comitê da Política Monetária Brasileira, e durante essas reuniões eles decidem qual que é a taxa de juros que será aplicada no país durante os próximos 45 dias. Então às vezes você vê no noticiário, hoje o Copom se reuniu e decidiu manter a taxa de juros como estava, ou decidiu subir em 0,5%, ou decidiu baixar em 1% as taxas de juros. Essa é uma decisão feita por esse comitê, que utiliza diversos dados macroeconômicos, diversos indicadores para justificar aumentos, reduções ou a manutenção da taxa de juros. E agora você vai entender o porquê que essa taxa de juros afeta a inflação, afeta o preço que você paga pelas coisas. E eu quero usar uma analogia para vocês entenderem, falando sobre, por exemplo, o remédio de uma febre. Quando você está com febre, você toma remédio para reduzir a temperatura do seu corpo. Digamos no outro extremo, você está com hipotermia, a sua temperatura corporal está muito baixa, você vai querer um cobertor e vai tomar um chocolate quente para subir sua temperatura. A taxa de juros ela serve mais ou menos como remédio para febre e o chocolate quente para hipotermia no caso da inflação e da economia de um país. Então digamos que o país está esfriando muito, que houve uma recessão, que as pessoas não estão mais contratando, tem muito desemprego, a coisa está ficando feia economicamente falando. Quer dizer que o país está muito frio. O que o Banco Central faz nesse momento? Ele reduz as taxas de juros para estimular a economia. Ele serve como o chocolate quente da economia para fazer com que a temperatura dela volte ao normal, com que as empresas voltem a contratar, com que exista uma expansão econômica e um crescimento no futuro. Já se a economia está muito aquecida, já se os preços estão subindo muito forte, tem uma inflação que está saindo fora do controle, fora da meta do Banco Central, o Banco Central usa as taxas de juros como um remédio para febre. Então ele sobe as taxas de juros, a alta das taxas de juros seria o remédio da febre, para reduzir a temperatura da economia, para reduzir esse aquecimento fora do controle, que também pode ser negativo no longo prazo. Então perceba que taxas mais altas esfriam a economia, como um remédio para febre, e taxas mais baixas aquecem a economia como um chocolate quente junto com o cobertor para quem está com hipotermia. E por que esse esfriamento e esse aquecimento acontecem? Eu quero te convidar a pensar em um exemplo de extremos, porque sempre que a gente coloca extremos na mesa fica mais fácil para compreender conceitos econômicos. Digamos que você é dono de uma padaria e você pensa em abrir uma nova padaria no bairro vizinho. Você acha que existe uma demanda lá, que pessoas gostam do seu pão e que você vai vender bastante pão no outro bairro. Agora digamos que você tem 100 mil reais para abrir essa padaria e você precisa de 500 mil para fazer toda a obra, para contratar o pessoal, para fazer essa expansão. Então você precisaria emprestar 400 mil do banco, por exemplo. Agora no nosso exemplo extremo, digamos que esse empréstimo não te custe nada, que os juros estejam em zero. As chances de você fazer esse empréstimo são muito altas, afinal não tem custo nenhum para você fazer ele, e ao construir essa nova padaria você muito provavelmente terá mais lucro. Você contratará mais pessoas, você expandirá a sua operação, você comprará mais matéria-prima, mais equipamentos, você criará mais empregos. Então vejam como uma taxa baixa incentiva a expansão, incentiva o crescimento econômico daquela situação. Agora no outro extremo, digamos que para emprestar esses 400 mil do banco para criar sua nova padaria, as taxas de juros estejam em 50%. Então você paga 50% de juros nesse empréstimo todos os anos. Nesse caso, você pensa, será que vale mesmo a pena eu pagar tudo isso de juros para construir uma nova padaria? Será que não vale a pena eu simplesmente deixar o meu dinheiro guardado no banco, investido, ganhando essas taxas, do que me arriscar a contratar novas pessoas, a fazer uma obra, a comprar novos equipamentos, que pode ser que eu nem venda o suficiente para cobrir esses custos? Então percebam que quando a taxa de juros é muito alta, ela desincentiva, ela freia a economia, ela faz com que empresários não construam novas fábricas, não montem novas padarias, não contratem mais pessoas, não gastem com novos equipamentos. Então a taxa alta incentiva as pessoas a guardarem dinheiro, a segurarem para depois, a investirem numa renda fixa que tem menos risco e está pagando muito, ao invés de arriscar esse dinheiro com um projeto mais incerto. E essa relação de taxas altas para esfriar a economia e taxas baixas para estimular a economia existem em todas as transações financeiras que a gente pensa. Na hora de você comprar um carro novo, se o financiamento tá de graça,
você muito provavelmente vai trocar de carro, vai gerar comissão para aquele vendedor que vai comprar mais coisas para sua família e a economia gira e está mais aquecida. Por outro lado, se a taxa de juros estivesse muito alta, você deixaria de comprar aquele carro, deixaria para o ano que vem e aquele vendedor não ganharia comissão, aquela montadora não ganharia aquele lucro e todas essas consequências econômicas da compra daquele carro não existiriam. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas então por que o Banco Central ele não mantém as taxas de juros baixas para incentivar a economia, para gerar empregos, para gerar crescimento? E a resposta é que, primeiro, que uma taxa de juros baixa de maneira artificial estimula o crescimento de uma forma artificial e não sustentável no longo prazo, e segundo, que uma taxa de juros baixa ela aumenta muito a inflação, que é o aumento dos preços e a perda do poder de compra da moeda. Uma inflação muito alta, uma hiperinflação, acaba sendo muito pior do que outras consequências de uma taxa de juros mais alta, que é usada justamente para conter essa inflação e esse aumento generalizado nos preços. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que uma taxa de juros baixa causa a inflação? Existem alguns motivos que levam a essa inflação mais alta. Quando a taxa de juros está muito baixa, existe um estímulo muito grande ao consumo, a expansão, a gastar dinheiro que não temos, a emprestar, a fazer financiamentos. E toda essa demanda por produtos e serviços que é maior por causa das taxas de juros baixas, faz com que o preço desses serviços e produtos aumentem com o tempo. E aí, usando um exemplo extremo para vocês entenderem esse aumento de preços quando a demanda sobe, seria a mesma coisa do que dar R$1 milhão para cada pessoa que vive no Brasil. No primeiro momento, todo mundo ia achar que estava muito rico, mas com essa abundância de dinheiro no mercado, as pessoas passariam a comprar tanto, mais tanto, mais tanto, que o preço das coisas subiria e depois de alguns meses todo mundo voltaria ao nível que estava financeiramente, mesmo com R$1 milhão a mais na conta. O valor do dinheiro seria reduzido drasticamente. Um outro motivo que as taxas de juros baixas geram inflação é que a taxa de juros ela serve como uma recompensa para os investidores correrem o risco de comprar a dívida daquele país. Então pensa um investidor global olhando para dívidas de diferentes países. Ele olha para a dívida dos Estados Unidos, que paga 4,5%, e ele olha para a dívida do Brasil, que está pagando hoje próximo a 13,5%. Ele vai falar, será que vale a pena ganhar esses 9% a mais, correndo risco Brasil? Quanto maior for essa diferença, que a gente chama de diferencial das taxas de juros, mais recompensa existe para o investidor colocar o seu dinheiro no Brasil. De novo, vamos para algum extremo. Digamos que as taxas de juros nos Estados Unidos estivessem a 0 e no Brasil a 50%. Muito provavelmente, muitos investidores internacionais trariam o seu dinheiro para o Brasil, porque ganhar 50% recompensa o risco que está sendo corrido lá dentro. Agora, se essas taxas de juros são reduzidas artificialmente, se de 13,75% a gente reduz ela para os 4,5%, igual ao dos Estados Unidos, o investidor internacional vai olhar para isso e vai falar, mas não vale a pena correr o risco Brasil, não vale a pena eu ganhar o mesmo retorno investindo em reais, com toda essa instabilidade política e econômica que tem no país. Vou tirar o meu dinheiro do Brasil e levar o meu dinheiro para os Estados Unidos ou para um país que esteja recompensando o risco de maneira correta. E qual é a consequência de tudo isso? Ao tirar o dinheiro do Brasil, o real se desvaloriza. Taxas de juros baixas fazem com que o real perca o seu valor, fazem com que o dólar fique mais caro, e o dólar mais caro faz com que o preço de tudo no Brasil fique também mais caro. Afinal, tudo que você compra hoje está direta ou indiretamente atrelado ao dólar. Se você abastece o seu carro no posto, o preço da gasolina está atrelado ao dólar. Se você compra um pão na padaria, o preço do trigo está atrelado ao dólar. Se você compra uma camiseta no shopping, o algodão está atrelado ao dólar, assim como a gasolina do caminhão que levou essa camiseta até o shopping. Então, tudo que você compra de produtos, serviços, alimentos está atrelado ao preço do dólar. Então vejam como uma taxa de juros mais baixa faz com que a recompensa de deixar dinheiro no Brasil seja menor, com que investidores estrangeiros tirem o dinheiro do Brasil, isso desvalorize a moeda e deixe tudo que a gente compra no Brasil mais caro, trazendo novamente a inflação. E aí a gente entra em outros temas como risco político, como responsabilidade fiscal do governo, como contas públicas, como produção do país, desenvolvimento, infraestrutura, medidas expansionistas, medidas populistas, investimentos que auxiliam realmente no desenvolvimento do país ou que simplesmente servem para comprar uma reeleição ou um favor de um outro político. E aí a gente entra em todos esses tópicos que influenciam a taxa de juros de um país. E achar que a gente pode
pode controlar essa taxa de juros simplesmente com uma canetada, ou com uma pressão política, ou com uma ideologia que fala que essas taxas deveriam ser mais baixas para auxiliar a população, acaba sendo uma grande de uma utopia. Quem determina as taxas de juros de um país é sim o Banco Central, o Comitê de Política Monetária no Brasil, mas ele não determina por pura vontade, ele determina por diversos outros indicadores e dados econômicos que dizem para ele, ó, você pode e você deve aumentar ou reduzir as taxas de juros. E esse fator está longe de ser a vontade de um político. Agora eu quero saber de você, se você entendeu o que são as taxas de juros, qual que é o papel dela na economia, e eu quero saber a sua opinião, se você acha que é correto ou não o presidente do país determinar ou influenciar qual é a taxa de juros que deve ser aplicada naquele país. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.